Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Cecílio, sou graduada em Matemática, Ciências Biológicas, Administração de Empresas e sou pós-graduada em Matemática, Estatística, Docência do Ensino Superior e Psicanálise. E vou trabalhar com vocês a disciplina Matemática aplicada à Biologia. Peço que, em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel, caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas, correto? E para que tenhamos bons resultados, será necessário a dedicação de todos vocês, tanto nos estudos quanto nas atividades da sala virtual. É importante que vocês prestem bastante atenção em todos os detalhes para uma melhor compreensão. E para começar a nossa aula de número 1, vamos falar em linhas gerais sobre a importância da matemática como ferramenta na biologia. E logo após, eu apresentarei nosso plano de ensino. Vamos lá. A matemática, nos dias de hoje, é uma ferramenta indispensável para qualquer profissional que necessita analisar informações em suas tomadas de decisões diárias, seja no trabalho ou na sua vida pessoal. Ao contrário de que muita gente pensa, a biologia e a matemática têm grandes relações. A biologia tem interessantes problemas, questionamentos, e a matemática modela estes problemas. Vem aí a biologia e testa estes modelos. A matemática contribui na resolução destes questionamentos biológicos, nas pesquisas, criando caminhos para uma interpretação mais próxima da realidade. E em contrapartida, os modelos matemáticos proporcionam, novas questões que podem ser somente testadas em sistemas biológicos reais. Agora vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino. Então, observe esta tela e veja que a imagem apresentada está condizente com o curso, onde se vê estudantes curiosos, testando algo que nos leva a pensar que é referente a uma pesquisa. Concordam? Dando continuidade ao nosso curso, como todos já sabem, é um curso de licenciatura em Ciências Biológicas e estamos no segundo período. A disciplina proposta compreende a matemática aplicada à biologia e nossa carga horária é composta de 60 horas, que será ministrada neste segundo semestre de 2018. Quanto à ementa, a ementa correspondente é a introdução de cálculo 1, onde veremos conceitos e cálculos e aplicabilidade de funções, derivadas, limites e integrais. E quanto aos objetivos? O objetivo geral é desenvolver competências e habilidades pertinentes à compreensão de alguns conceitos iniciais de cálculo 1. Já os objetivos específicos são compreender os conceitos de derivada, limites e integrais, desenvolver cálculos de derivadas, limites e integrais, e entender a aplicabilidade dos cálculos matemáticos na biologia. Já os conteúdos programáticos a serem trabalhados são 4 unidades onde enumeramos. Primeira unidade, trabalharemos os conceitos de funções, noções básicas das funções, função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica e funções trigonométricas.
Já a unidade 2, nós falaremos sobre a introdução do estudo das derivadas, conceitos de derivadas, as regras de derivação, que são derivação da constante, derivação da potência, derivada da multiplicação por uma constante, derivada da soma, derivada da diferença, derivada do produto, derivada do quociente e alguns cálculos, alguns exemplos. Já a unidade 3, nós vamos desenvolver temas que compreendem limites, não é isso? Sendo trabalhado conceito de limite, noção intuitiva de limite e algumas considerações importantes sobre limites. Dentre elas, a propriedade operatória dos limites. Vamos fazer alguns cálculos e teremos uma leitura complementar sobre o rápido crescimento da função exponencial e a vagarosidade do logarítmico. Agora, já na unidade 4, nós veremos integrais, noções sobre integração, integral indefinida, algumas propriedades. E neste bloco, vocês verão uma leitura complementar também do artigo Datação com carbono 14 e farão comentários a respeito do mesmo, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a nossa metodologia, que é como iremos trabalhar. A metodologia compreenderá os processos de compreensão das aulas virtuais disponibilizadas, assim como o desenvolvimento de atividades em meio digital, através do ambiente virtual, né, isso de aprendizagem. E atividades serão realizadas tanto presenciais quanto virtuais. Quanto aos recursos didáticos, vocês lançarão mão do caderno didático ou apostila disponibilizada pelo curso e explorarão o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, vídeos, né, de aulas e utilizarão da bibliografia sugerida e outras pertinentes à área. E quanto à avaliação, esclarecemos que a forma de avaliar constará com avaliações, trabalho em grupos, trabalhos individuais, atividades avaliativas, fóruns, seminários, estudos orientados, dentre outros. Consta na bibliografia básica os seguintes autores e livros: Aguiar, não é isso? E Rodrigues, com o livro Cálculo para Ciências Médicas e Ciências Biológicas. O Fleming e Gonçalves, também com cálculo, né? Cálculo A, funções, limite, derivada, integração. E o Santiago Sobreira, que fala sobre a matemática para ciências biológicas. E temos a bibliografia complementar sugerida, que é Cunha, com a matemática aplicada, e IESE, com fundamentos da matemática elementar. Então, este é o nosso planejamento a ser seguido durante o semestre, referente a quê? A ementa proposta da disciplina Matemática aplicada à Biologia. E dando continuidade, vamos ver agora o artigo que fala sobre a importância da matemática para a biologia. Adaptado. O autor é Daniel Pereira, graduado em Biologia pela Unesp, e a fonte deste artigo, na íntegra, está disponível em www.professoredgleralexandre.com. Leia o slide exposto.
Em primeira mão, o artigo trata sobre a relação existente entre a matemática e a biologia. O autor inicia sua fala comentando que, à primeira vista, pode-se até pensar que a matemática e a biologia são distintas, que não tem nada a ver uma com a outra, mas é errado, é isso? Diante disso, peço que continue fazendo a leitura do artigo nas telas seguintes. Observe que o autor destaca que são muitos os exemplos da aplicação da matemática na biologia, em suas mais diversas áreas, como na saúde, ecologia, fisiologia, bioquímica, genética, morfologia, dentre tantas outras, não é isso? Continue lendo. Agora, observe um dos exemplos que o autor faz referência no sentido de apresentar de forma explícita a relevância da matemática na biologia. Observe a figura que apresenta o ciclo das bactérias. A figura mostra o ciclo da bactéria, que o ciclo da bactéria, ele tem um profundo impacto sobre a saúde humana, na determinação do desenvolvimento de uma colônia bacteriana. Continue lendo o artigo nesta tela, por favor, onde continuamos falando da importância da matemática para a biologia. Resumindo, então, o que o autor quis dizer é que quando o médico receita um antibiótico, você já deve ter percebido que o remédio ele deve ser tomado de X em X horas, por um período de Y dias, ou semanas, ou meses. Isso não é à toa e pode ter um impacto profundo se você não respeitar estes horários. Mas como? A matemática e a biologia explicam. Primeiramente, uma bactéria tem um ciclo de reprodução bem definido. Imagine um estudante que esteja trabalhando com uma bactéria que se divide em duas a cada 8 horas. Depois de 16 horas, serão 4. Em 24 horas serão 8 e assim por diante. Aí, ele precisa saber qual o tamanho da população dessas bactérias depois de uma semana. Então, ao invés de contar as bactérias pelo microscópio, ele poderá montar uma função exponencial para obter uma estimativa da população bacteriana. Continuando. Pense então, quando o médico receita um antibiótico, ele utiliza-se da matemática para administrar a dose e os intervalos associados ao tempo da reprodução das bactérias. Então, confira o que eu disse, lendo o próximo slide. Agora, observe que quando o médico prescreve uma receita, ele pré-estabelece horários para tomar o antibiótico e nem pensar de parar de tomar, né, esse antibiótico depois que os sintomas vão embora, pois as bactérias ainda podem estar lá. Se o médico te disse que você tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas, isso significa que aquela espécie de bactéria tem um ciclo de reprodução de 12 em 12 horas. Então, é preciso frear, né, este mecanismo.
Isto é apenas, né, um exemplo da inter-relação da matemática com a biologia. E a relação entre a matemática e a biologia é extremamente relevante. Reforçando o que já foi dito, observe os exemplos dados, né, anteriormente e veja a importância dos conhecimentos matemáticos nos processos da construção dos conhecimentos da biologia, da medicina e dentre outros. Agora vamos lá. Papel e caneta na mão. Anote a nossa atividade de número 1. Esta atividade, ela deverá ser realizada ainda nesta aula. E vocês farão um texto argumentando a importância da matemática no curso de biologia. Repetindo, ainda nesta aula, vocês deverão elaborar um texto de, no mínimo, 15 linhas, abordando a importância da matemática no curso de biologia. Peço que exemplifique outras situações onde a matemática possa ser utilizada como ferramenta nos processos de construção dos conhecimentos biológicos. Observe que este trabalho, ele deverá ser feito individualmente, ok? Vamos falar agora de um novo trabalho e de extrema importância, que é o Seminário de Matemática aplicado à Biologia. Este trabalho deverá ser realizado em grupo. Por favor, anote as instruções a seguir corretamente. Vamos lá! Quanto à organização do seminário, vocês deverão dividir a turma em 8 grupos. Os grupos deverão ser de 5 a 6 alunos, de acordo com o número de alunos da turma. Cada grupo escolherá um tema para apresentar. Cada equipe fará um slide de no máximo 10 telas, sendo uma destinada à apresentação, título do trabalho e a identificação dos alunos, né? E o nome do professor. Já a última tela deverá constar as referências utilizadas no trabalho. E as outras 8 telas, o que vocês farão? Farão o desenvolvimento do trabalho escolhido por vocês. No dia previsto para as apresentações do trabalho, né, do Seminário de Matemática Aplicada à Biologia, que está agendado para 13 e 14 de 7 de 2018, cada equipe terá de 10 a 15 minutos para a apresentação. A ordem de apresentação será mediante sorteio. Ao final das apresentações, todas as equipes farão um relatório final comentando sobre os 8 temas, não é isso? Apresentados. Será disponibilizado, depois de todas as apresentações, 20 minutos para a elaboração do relatório final, que deverá ser entregue ao tutor, né? O tutor presencial, ok? Este é o modelo para ser seguido na elaboração do relatório, onde deverá constar os nomes dos alunos participantes da equipe, nome do curso, o nome da professora e a data. No corpo do relatório, deverá conter uma pequena introdução sobre o seminário, o desenvolvimento, onde vocês irão expor o que vocês compreenderam dos temas expostos e as considerações finais, onde vocês deverão falar sobre a visão crítica dos trabalhos apresentados. Peço que anote agora os temas a serem desenvolvidos no seminário. Vamos lá. Serão 8 temas. Primeiro, a utilização da matemática no nosso cotidiano. 2,
a matemática nos processos de construção do conhecimento biológico. 3. A potenciação nos cálculos da reprodução das bactérias. A matemática utilizada para cálculos de dosagens de remédio. 5. A relevância da matemática em pesquisas biológicas e outras áreas. 6. A matemática utilizada na determinação de valores nutricionais na alimentação saudável. 7. Cálculos matemáticos como auxiliar nos processos de análise de preservação da natureza. E 8. IMC, que é o Índice de Massa Corporal. A contribuição de cálculos matemáticos e tabelas de referências no combate à obesidade. Estes são, os temas que vocês deverão estudar para a apresentação no seminário. Lembrando que cada equipe escolherá apenas um tema para ser desenvolvido, correto? Vou comentar agora sobre cada um dos temas para melhor compreensão. Nós vamos fazer uns comentários sobre todos os temas, comentários rápidos, para que vocês tenham melhor compreensão do que precisam fazer. Então, vamos lá. Número 1. A utilização da matemática no nosso dia a dia. Como nós utilizamos a matemática? Onde que nós podemos utilizar matemática? Onde que vocês enxergam a matemática no dia a dia? 2. A matemática nos processos de construção do conhecimento biológico. Onde que a matemática entra aqui, no processo de construção do conhecimento biológico? Existe uma relação? Eu posso usar a matemática dentro da biologia? 3. A potenciação nos cálculos da reprodução das bactérias. Vocês irão fazer, um trabalho com função exponencial, utilizando a matemática, mostrando que a potenciação, ela contribui na rapidez de você descobrir a quantidade de bactérias dentro de uma colônia. 4. A matemática utilizada para cálculos de dosagens de remédio. Existe mesmo essa relação? É preciso utilizar de cálculos matemáticos para administrar uma dosagem de remédio? Ou o remédio pode ser dosado de qualquer forma? Não depende do peso, da massa do paciente. 5. A relevância da matemática em pesquisas biológicas e outras. Gente, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em pesquisa, não só biológica, nós temos uma grande utilização da matemática para poder fazer os cálculos, por exemplo, medir uma árvore, o diâmetro, tudo envolve a matemática dentro das pesquisas, para montar uma tabela, para apresentar os dados. Então, esse tema é bastante interessante. Continuando, a matemática utilizada na determinação de valores nutricionais na alimentação saudável. Todo mundo sabe, não é isso? Que a alimentação saudável é extremamente importante na nossa vida. E os valores nutricionais, será que a matemática ela não contribui nesses cálculos desses valores, na determinação de qual a quantidade que devemos ingerir? Então, gostaria que vocês fizessem um trabalho nesse sentido. Já o número 7 fala de cálculos matemáticos como auxiliar nos processos de análise de preservação de natureza, da natureza. Será também que os cálculos matemáticos são utilizados para mostrar, para analisar uma determinada área que não está sendo preservada, que está sendo desmatada e dentre outros? Então, gostaria que vocês dessem uma atenção especial aí,
onde a gente trata da matemática e a preservação da natureza. E o último, que é o IMC, Índice de Massa Corporal, que é, né, calculado através de uma fórmula matemática. Então, eu gostaria que vocês mostrassem essa fórmula e mostrassem a contribuição, né, desses cálculos e na formação de tabelas como referências no combate à obesidade. Porque quando a gente tem uma tabela de referência, uma tabela matemática com números, né, você pode comparar se você está obeso, pré-obeso e demais, se está dentro da normalidade ou não, para tomar providências, ok? Bom trabalho a todos. Agora, gente, nós vamos falar, né, sobre funções. O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática. Definimos como função como a relação entre dois ou mais conjuntos, né, estabelecido por uma lei de formação, isto é, uma regra geral. Os elementos de um grupo devem ser relacionados com os elementos do outro grupo. Através de quê? Através de uma lei. Por exemplo, numa esteira ergométrica, um atleta está ali treinando, né, com velocidade constante para uma maratona. Está ali, seu treinador está observando. A cada 10 minutos, o espaço percorrido, né, é X. Aí ele vai e anota. Né? No instante 10 minutos, ele percorre 1.500 metros. No instante 20, ele percorre 3.000 metros. No instante 30, ele chega a 4.500 metros. Então, a cada 10 minutos, ele percorre 1.500 metros. Quer dizer que, em cada minuto, ele percorre 150 metros. Então, a cada instante X, em minutos, corresponde a uma única distância Y, em metros. Dizemos, então, que a distância percorrida pelo atleta encontra-se em função do instante de tempo gasto pelo seu treinamento. A cada 10 minutos são percorridos 1.500 metros. A cada 1 minuto, 150 metros são percorridos. Assim, a fórmula que relaciona espaço e tempo pode ser descrita por y igual a 150x. Isto é uma função. Vale ressaltar que o conceito de função não é usado somente na matemática, mas também em muitas outras áreas de conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, por meios de funções. Então, vamos lá. A relação acima é uma função, pois todo elemento do conjunto A, todo elemento do conjunto A está associado a somente um do conjunto B. Ok? Então, isto é considerado uma função. De um modo geral, dos dois conjuntos A e B, e há uma relação entre eles. Dizemos que esta relação é uma função de A em B. E se, somente se, né, para todo x pertencente a A, existe um único em B, certo? Um único y em B. De modo que x seja, de modo que x se relaciona com y. Tá. Então, seja A e B conjuntos não vazios. Função é a relação binária em que o elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B.
não é isso? Então, olha aqui. R é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Então, vamos lá. Relação e função. Por exemplo, numa tabela de preço em uma loja, né, a cada produto correspondente a um determinado preço. Outro exemplo seria o preço a ser pago numa conta de luz, que depende da quantidade de energia consumida, não é isso? Observe o exemplo e o diagrama das relações abaixo. A relação acima, ela não é uma função. Por que que ela não é uma função? Olha aqui, ó. Está sobrando um elemento em A. Então, eu não posso considerar isso aqui uma função, é só uma relação. Então, olha aqui, um exemplo bem prático. Você vai a uma padaria, não é isso? E você observa que lá, perto do caixa, tem uma tabela. E essa tabela está escrito número de pães e o preço a pagar, para facilitar. Então, olha aí, isso aqui é uma função. A cada, ó, um pão custa 20 centavos, 2, 40, 3, 60, 4, 80, 5, R$1. Então, quer dizer que o preço do pão vezes o número de pães. Dizemos que o preço a pagar, Y, é uma função do número de pães X, pois a cada quantidade de pães existe um único preço Y a pagar. Então, qual é a função? Y é igual 20 centavos vezes a quantidade de pão. Então, 20 centavos vezes X. X é o que vai variar, que é a quantidade de pães, né? Dando o exemplo da padaria. Agora, considere X a medida do lado de um terreno. Vamos ver outro exemplo de função. A quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura, certo? Então, qual a função que nós podemos, né, construir aqui? Se eu sei que cada lado, né, é correspondente ao X, né, um valor X, e tem 4 lados, quer dizer que Y vai ser igual a 4x. Por quê? Porque o perímetro vai ser o quê? Este, vezes este, vezes este, vezes este. Não é isso? Então, 4 vezes 5. Por que 5? Porque o valor do x é 5. Então, se cada lado corresponde a 5 metros, são 4 lados. 4 vezes 5, 20. Então, quer dizer que Y é igual a 4x. Então, Y vai ser igual a 20, que é 4 vezes 5 metros. Concluímos que serão necessários, então, 20 metros, né, para cercar este terreno. Então, dando continuidade, nós vamos falar, né, de outra função, que é a função afim. Chama-se de função afim quando existe 2 números reais, A e B, que f de x seja igual a x mais b. Isso para todo x pertencente a R. Aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico de uma função afim. Antes, eu gostaria de relembrar para vocês. Aqui nós temos em pé, né, o eixo dos Y e deitado, sempre preguiçoso, o eixo do X. Aqui onde que nós mostramos esse ponto, nós formamos esse ponto, né, através de quê? De um par ordenado. Então, aqui nós temos o par ordenado A, B, correto?
Aqui, como que a gente constrói um gráfico? Para todo x, naquela função ali, que é x mais 1, nós temos um y. Então, olha lá, y é igual a x mais 1. Quando x é menos 1, quando x é menos 1, y vai ser igual a 0. Quando x é 0, y vai ser igual a 1. Quando x é 1, y vai ser igual a 2. É só você substituir, ó. Para menos 1, não é isso? Ó? Menos 1 mais 1, 0. Quando é 0, 0 mais 1, 1. Quando x é 1, 1 mais 1, 2. E agora, como que nós, montamos um gráfico? Nós temos ali, ó, para x igual a menos 1. Aqui não é o y, aqui não é o eixo do x, aqui não é o eixo dos y, não é isso? Então, ó, x menos 1. Então, tá aqui, certo? Menos 1, menos 2, menos 3 e por diante. Menos 1. Qual é o y? 0. Tá aqui, correto? Agora, para x, não está aqui? 0. Quanto que y vai valer? 1. Tá aqui um ponto. Correto? Agora, quando x vale 1, ó, x vale 1, y vai valer quanto? 2. Então, aí, eu traço, eu uno os pontos formando uma reta, ok? Vamos organizar outro gráfico aqui para melhor compreensão. Eu tenho a função y igual a menos 2x. Para x igual a menos 1, y vai ser igual a menos 2, que multiplica, menos 1. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Então, quando y, nós não precisamos escrever o mais, só para mostrar. Então, y vai ser igual a 2. Olha lá. Quando o meu x for 0, no lugar do x eu vou colocar 0. Então, menos 2 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, eu tenho ali 2 pares ordenados, não é isso? Então, vamos. Esse aqui é o eixo dos x. E em pé é o eixo dos y. Então, vamos lá. Quando x tem um valor de menos 1, né? Onde que é menos 1? Do x. Está aqui. Quanto que o y vai valer? 2. Ó. 2. Y, 2. Então, ó. Não é isso? Eu formei um par ordenado. Que par ordenado é esse? Menos 1 e 2. Correto? Menos 1 e 2. E o outro par ordenado está aqui, ó. Vai ser 0 e 0. Então, aí agora é só unir os pontos, traçando a reta. Vou falar agora algumas características importantes da função afim. O conjunto domínio, quer dizer, o domínio da função afim é um conjunto dos números reais. O conjunto imagem, da função afim é um conjunto dos números reais. O coeficiente angular A é denominado, o coeficiente angular, que é chamado de A,
é denominado coeficiente angular, o próprio nome já diz. E B é o coeficiente linear. A função afim, ela é crescente quando, né, em R, quando A maior que zero. E decrescente em R, quando A menor que zero. Isso é muito importante, então repetindo. Ela é crescente quando A maior que zero. E decrescente quando A menor que zero. Vamos agora ver a aplicabilidade de uma função. Então, observe este problema, esta questão. A temperatura de um líquido, inicialmente, a 10 graus Celsius, aumenta em 30% a cada minuto. Então, o que nós temos de dados? É isso? Que a inicial, né, a temperatura de um líquido é 10 graus Celsius e que ele aumenta em 30% a cada minuto. Isso significa, né, que, repetindo, a cada minuto, sua temperatura T é multiplicada por 1,3, que corresponde a 30%, certo? Então, olha aqui, onde que eu achei 1,3? 100 mais 30%, né? Transformando, vai dar 1 mais 0,3 em forma decimal, então é 1, corresponde a 1,3. Então, vamos obter as temperaturas em graus Celsius alguns minutos, né, do experimento. Então, vamos lá. A temperatura inicial, que é T0, ó, T0 quer dizer temperatura inicial, é igual a 10, não é isso? 10 o quê? Graus Celsius. Quando eu passo para 2 minutos, ó lá, T2 vai ser igual a 10, que multiplica 1,3, não é? Então, eu posso dizer que 10 vezes 1,3 ao quadrado vai ser 10 vezes 1,69, que dá 16,9. Então, a cada minuto, a cada tempo que eu for, a cada minuto, eu vou aumentando essa temperatura desse líquido em 30%. Em 30%. Então, vezes 1,3. Então, eu posso dizer que, ao invés de eu ficar fazendo 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, vai ser tanto, o que eu faço? Eu pego a fórmula, que isso aqui é considerado uma função. Qual é a função? O tempo está relacionado, a temperatura está relacionado, né? 10 vezes 1,3 elevado a T. Então, voltando aqui, não é isso, ó? 10, né, que é a temperatura inicial, 30%, que é 1,3, que eu estou formando a função, não é isso? Eu formo uma função exponencial elevado a T. Então, é um exemplo prático para vocês, né, entenderem. Então, olha aqui, a cada minuto, né, vai aumentando a temperatura. E qual é a função? A função está relacionada o quê? Tempo com temperatura. Então, gente, e como determinar o zero de uma função? Muito simples, é só você igualar a função a zero. Então, 5x, né, no exemplo ali, mais 2 é a função. Eu igualo a zero. Qual é o valor do x aqui na função? Então, vai ser 5x igual a zero, esse aqui eu passo para cá, menos 2. Então, 5x igual a menos 2. Eu quero o valor de x só, então vai ser menos 2 sobre 5. Então,
O zero da função y é igual a 5x mais 2 é o valor de x, que é igual a menos 2 sobre 5, ok? Então, gente, ainda temos, né, muito a falar sobre funções. Daremos continuidade no conteúdo de funções na próxima aula. Estamos, então, finalizando a nossa primeira aula. Eu agradeço a atenção de todos e bons estudos para vocês. Lembre-se que o esforço e a determinação são fatores importantes para alcançar um objetivo. Raquel Cezílio, um abraço a todos.